Qual é o maior trunfo que o governo Lula pode ter na mão relacionado à economia? Eu acho que o principal é uma mudança nessa questão ambiental. Acho que o governo Bolsonaro foi muito infeliz ao conduzir uma política relacionada ao meio ambiente, especialmente também a Amazônia, em que ele não reconhece os problemas que estavam tendo lá, não prestigiou os órgãos que poderiam reverter essa situação e ficou brigando com o mundo, ficou brigando com estatística, e passou a ser persona até não grata nesse ambiente de discussão de mudança climática, né? E o Lula, ao contrário, ele tem acesso a esse mundo, né? Da sustentabilidade, enfim, um mundo também que está mais preocupado com a questão do meio ambiente e pode restabelecer um certo diálogo para os acordos internacionais que estão sendo firmados em relação às mudanças climáticas. Eu conversei direto e indiretamente nesses anos todos aí com especialmente diplomatas e ex-diplomatas, aposentados, né, que são servidores inativos. Eles me chamavam a atenção o seguinte, que há bilhões, trilhões de dólares, talvez, em diversos tipos de fundos, que são ávidos a participar de projetos de sustentabilidade. O mundo, nesse momento, gostaria de cooperar com o Brasil na questão climática e na preservação da floresta amazônica, especialmente. Esse dinheiro é capaz de gerar uma renda muitas vezes superior ao que se obtém hoje com esse garimpo ilegal, com desmatamento, com uma pecuária pouco produtiva, com atividades que são às vezes questões de sobrevivência lá na Amazônia, né? A gente vê que os prefeitos dos municípios, às vezes lá, até apoiam esse tipo de atividade, porque não tem muito para onde correr. Mas começar a chegar dinheiro para financiar projetos no sentido da sustentabilidade, isso vai superar completamente essas outras atividades que jogam contra, né? Jogam bola nas costas do Brasil. Então, o primeiro aspecto é isso, essa questão da gente voltar a participar aí das reuniões de cúpula, os acordos internacionais, atrair investimentos em projetos relacionados à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente, mudanças climáticas, etc. A gente tem coisas ótimas, a gente tem uma matriz energética limpa, o Brasil pode ser um dos primeiros, a vanguarda de produção em grande escala do hidrogênio verde, etc, etc, ao mesmo tempo que também é um grande produtor de petróleo. Aí, outro desafio, aparentemente, é a questão fiscal. Muita gente está falando que o Lula vai receber uma herança ruim, porque o governo assumiu muitos compromissos e não tem esse dinheiro para executar os seus programas. Eu não sou tão pessimista assim, né? Vou dizer até que eu sou otimista em relação ao quadro fiscal brasileiro e com base na realidade. Por exemplo, no ano de 2022, o que é que a gente viu? A gente viu a arrecadação crescendo, tanto no âmbito federal como municipal e estadual, e numa conjuntura de redução de impostos. Ou seja, a gente finalmente conseguimos reduzir as alíquotas de ICMS incidentes sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, uma decisão que já havia sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Fala mal do Judiciário, mas foi o Supremo que considerou
esses itens essenciais e não podiam ter uma sobrecarga de impostos. E o governo Bolsonaro, aí é mérito dele, do governo Bolsonaro, aplicou essa redução de uma vez só e não de uma forma gradativa, como o Supremo até aceitaria que fosse de uma forma gradativa. Vamos dizer, foi por interesse eleitoral, para baixar o preço da gasolina. Bom, não interessa. Para o consumidor, para a economia foi muito bom. E isso não chegou a afetar a arrecadação sensivelmente. O ano de 2022 vai fechar com superávit nas contas públicas como um todo. Há muito tempo que a gente não tinha isso. Praticamente desde 2014 não se tem superávit primário nas contas públicas. Então foi um feito importante. Último ano de governo, você tem um resultado bom. E foi graças ao aumento de arrecadação e também um certo controle em alguns itens de despesa, reforma da Previdência, etc, etc. Então eu acho que esse quadro não vai mudar no ano que vem, quer dizer, a economia vai crescer menos, então a arrecadação vai refluir. Bom, primeiro não está certo que a economia vai desabar, como se fala, porque vai haver uma recessão na Europa e nos Estados Unidos, porque a taxa de juros está subindo lá. Claro que vai diminuir o ritmo de crescimento, mas o que o Brasil está se aproveitando nesse momento é de exportações que o mundo vai demandar, que são alimentos, somente, petróleo e outras coisas, minérios, que a gente vai continuar tendo uma boa performance nessa área. E é possível até que, em função da nova geopolítica, a guerra da Ucrânia mudou a forma que a gente olhar o mundo, que haja um processo de reindustrialização, não igual no passado, mas a gente agora vai começar a produzir coisas que antes, fertilizantes, por exemplo, que antes nem se pensava que era mais fácil comprar lá na Rússia, ou na Bielorrússia, agora a gente sabe que tem que produzir uma parte aqui. Não dá para ficar contando com o fornecimento de uma região conturbada, E exemplo do fertilizante, há outras questões que tendem a você trazer um pouco dessa produção mais para o ambiente interno nosso. Então, eu acho que não vai haver o Brasil, mesmo que seja afetado por uma redução do ritmo de crescimento da China, da Europa e dos Estados Unidos, a gente não vai ter uma queda brusca do PIB, como está se falando. A gente não vai deixar de crescer de 3% e cair para 0,5%. Eu acredito que no ano que vem o desempenho das contas públicas não será tão ruim como está se falando por aí. Um fator que poderia criar algum problema seria o crescimento da dívida pública. Isso seria porque a nossa taxa de juros está muito alta e vai continuar alta durante algum tempo. O Banco Central agora é independente, Mesmo que o presidente Lula queira tirar o presidente do Banco Central agora, ele não vai poder. Vai ter que esperar até 2024. Em função disso, o peso dos juros sobre a dívida pode ser um complicador, mas o que é que acontece? A dívida voltou em termos totais, se a gente considerar o tamanho da dívida e o tamanho do PIB, voltou para o mesmo patamar de 4 anos atrás. Ela sumiu durante a pandemia, porque o governo teve que gastar muito, todo mundo fez isso, para amparar aqueles que ficaram quase no desespero durante a pandemia, empresas, pessoas, enfim. Mas esse gasto ele voltou ao nível normal e a dívida também acompanhou isso. Então a gente está fechando o ano 2022 com a dívida pública total do país em torno de 77% do PIB. Em 2018, se eu não me engano, estava em 76%. Então a dívida não vai ser um fator de pressão imediata sobre as contas públicas. Claro que à medida que a taxa de juros voltar a cair, e eu acho que vai cair no segundo semestre, isso também vai desonerar a dívida, vai pesar menos sobre a dívida e vai
estimular setores da economia que dependem muito do crédito, consumo, construção civil, mercado imobiliário, etc, etc. Então eu não vejo a economia com uma perspectiva tão ruim. Eu acho que a gente está num quadro, por exemplo, de geração de empregos desafiadora. Está gerando mais emprego com carteira assinada, e quando a gente olha os números, a gente vai ver que o setor privado está empregando muita gente sem contratar, sem carteira assinada no sentido, quer dizer, contrata como prestador de serviço. Esse é um quadro novo e a legislação tem que considerar isso, né? Eu espero que não haja um retrocesso, não adianta você querer impor ao empregador que ele assine carteira desse prestador de serviço, porque isso não vai dar certo, a pessoa vai perder a ocupação. Mas além de tudo, é um desafio hoje, é universal esse desafio, não é só no Brasil, que é onde estão surgindo oportunidades, essas oportunidades não são suficientes para ocupar aquelas pessoas que estão hoje fora do mercado. Estão desempregadas, estão subutilizadas ou estão em situação de desalento. Esse é um desafio que talvez não seja assim de imediato, que a gente consiga superar, mas eu acho que talvez seja os maiores problemas que a gente tem no país, né? A gente tem mais ou menos 23 milhões de pessoas, sendo 9 milhões de desempregados, mas 23 milhões de pessoas no total é muita gente, né? Se considerar que 100 milhões de pessoas trabalham, você tem 23 milhões de pessoas ainda para incorporar no mercado, né? Incorporar uma ocupação que seja no mínimo digna, né? E aonde é que está surgindo a oportunidade? Setor de tecnologia, mas muita gente não se enquadra nisso. Nem todo mundo, antes a prestação de serviço, mas nem todo mundo tem preparo físico para pegar uma bicicleta ou pegar uma motocicleta e sair distribuindo coisas, né? Ou ter um carro para participar dessa distribuição do comércio eletrônico, das compras online. Então, ainda tem um espaço de coisas que a gente tem que buscar em diversas atividades para que 23 milhões de brasileiros possam participar da vida cotidiana do país, com uma ocupação, ganhando seu dinheiro, enfim. É a esperança que eu, talvez, com o diálogo no governo Lula, se consiga buscar saídas para isso.